Quais são os 7 passos para sair da tristeza ou depressão? E aí, você está deprimida ou triste? Fique com a gente e se ligue no canal. Pois é, há alguns estudos que mostram como uma pessoa está triste ou deprimida. E neste vídeo nós vamos entender o que é tristeza e o que é depressão. As duas são terrivelmente diferentes uma da outra e cada uma é uma coisa. A pessoa pode estar deprimida e triste, mas é muito difícil ela estar triste e deprimida. Por quê? Nós vamos entender. A tristeza geralmente é causada por coisas circunstanciais. Ou seja, são acontecimentos na vida que se leva à tristeza. Perca de um ente querido, perca de um namorado, perca de um parente, perca do emprego, perca de bens. Tudo isso pode levar a uma tristeza, porque houve uma causa, uma consequência aonde a pessoa ficou triste. Perder um relacionamento muito importante ou de longa data. Tudo isso faz com que a pessoa fique triste, ela ser decepcionada na vida. Agora, a depressão é uma doença. E uma doença, ela não é preconceituosa. Ou seja, ela não escolhe a quem pegar ou precisa de um motivo para pegar. Ela simplesmente chega. E ela não olha nem gênero, nem classe, nem pele, nem tribo, nem nação, nem raça. Ela simplesmente vem e abrange todos da mesma maneira, sem olhar a quem. Então muitos ficam pensando que a depressão precisa de uma causa para chegar a alguém. E muitas vezes não precisa, ela simplesmente chega ou por fatores genéticos, ou a somatória de tudo o que aconteceu na vida daquela pessoa, ou uma pessoa predisposta a isso pela sua psique. Então acontece dela ficar deprimida. E aí muitos começam a confundir e a banalizar a depressão, colocando que a depressão é qualquer coisa. E qualquer pessoa triste, ela está, portanto, deprimida. E essa não é bem a verdade. Com isso, muitos estudiosos começaram a colocar passos, posições, tarefas, afazeres que poderiam tirar da depressão. E muitos dizem com afinco, olha, se você fizer dessa forma, vai dar certo. Mas na verdade, para quem está deprimido, nós vamos ver que não é bem assim. Funciona muito bem com as pessoas que estão tristes. Então, se você conhece alguém que está triste, essas 7 dicas vão ser importantíssimas para ela. Agora, quanto à pessoa deprimida, olha, sinto que não é bem assim. Então vamos ver qual é o primeiro passo que alguns sugerem para que a pessoa se livre da tristeza ou da depressão. Então o primeiro passo é: faça exercícios físicos. Muito bem. Para uma pessoa que está triste, fazer exercícios físicos, sim, vai melhorar o sono, vai melhorar a mente, vai melhorar o corpo. Ela vai estar bem porque ela consegue ainda levantar-se da cama e fazer exercícios físicos por estar apenas triste. Mas quando é um deprimido, já é diferente. Porque um deprimido, ele não se levanta da cama.
e ele não se levanta ou ela não se levanta, não é porque não quer levantar-se da cama, é porque existe algo mais forte do que ela não consegue se erguer da cama. Seria a mesma coisa de falar que um paralítico não anda por preguiça. E não é bem assim. Um paralítico não anda porque lhe falta forças para que ele caminhe. Por mais que você tente, ele não vai conseguir caminhar. Se você tirá-lo da cadeira ou de onde ele estiver, ele vai ir para o chão. Porque lhe falta forças. Ele não tem uma estrutura, ele não consegue. Está além das forças dele o caminhar. Assim também é o deprimido. Está além das forças dele o levantar, o agir. Ele não faz as coisas, não foi porque ele escolheu não fazer. É porque vem algo sobre ele muito forte que o impede de levantar da cama. Então isso dará muito certo para a pessoa triste, mas para o deprimido, sinto informar, não vai dar certo. Você pode tentar, você pode julgá-lo da cama, jogá-la da cama, mas ela vai cair no chão e não vai fazer exercícios físicos porque falta algo. Algo muito forte para que levante. É como um milagre. Para que o paralítico ande, tem que ocorrer um milagre. Assim, na vida de um deprimido, para que ele se levante e faça exercícios físicos, também necessita de um milagre. A outra coisa que sugere para que a pessoa saia da tristeza ou da depressão é uma alimentação saudável. Bom, funciona muito bem uma alimentação saudável, mas não no Brasil. Com 13 milhões de desempregados, e no Brasil nunca foi forte uma alimentação, a não ser na casa de algumas celebridades, mas a grande maioria nacional não tem essa. Dá graças a Deus pela refeição que tiver no dia. Então, uma boa alimentação não é a realidade dos brasileiros. Ela pode até ajudar, e sim irá ajudar, porque muitos nutrientes, muitas proteínas, vitaminas, etc. e tais, estarão presentes nos alimentos. Mas é um alimento que não é para a mesa de todos os brasileiros. Se você acha que essa é a realidade brasileira, não é a realidade brasileira, porque os brasileiros são têm muita falta de uma alimentação saudável. Então, isso ajudaria, mas não no Brasil, ok? Então, vamos à terceira dica que eles dizem para que você possa sair de uma tristeza ou de uma depressão. Identifique o que causou a depressão ou tristeza. Muito bem. Se é o caso de uma tristeza, é muito casual e vai ter consequências que levaram à tristeza. Então você vai identificar a perca de um namorado, a perca de um emprego, a perca de um filho, uma frustração. Você vai identificar o que causou tristeza. Mas quando é uma depressão, geralmente não é identificável. Por quê? Não se sabe. Ela vem, ela pega, ela atrapalha a mente, ela não deixa. Que geralmente as pessoas que escreveram isso, elas ficaram assentadas numa cadeira durante 5 anos estudando uma situação, a qual elas nunca viveram. E tentam, por intuição, definir o que a pessoa está passando. É a mesma coisa que eu, como homem, queira chegar para você e explicar o que é a dor de um parto. Vai ser
pouco provável que eu acerte isso, porque eu jamais sentirei uma dor de parto. Então não dá para falar de uma dor de parto. Mas eu creio que qualquer mulher que foi mãe, ela conseguirá falar muito sobre a dor do parto. Ela já vai conseguir expressar. E mesmo que ela não consiga expressar, ela consegue quantificar a dor de parto, que é diferente do meu caso. Assim, muitos estudiosos pensam que é só você pensar na causa da depressão e você está livre da depressão. E não é verdade. Muitas vezes ela não tem causa e ela chega e te joga no chão e te deixa para baixo e você não sabe por quê. E as coisas acontecem e você não sabe por quê. E você quer se livrar, mas não consegue se livrar da situação porque está preso a ela. Então essa dica é muito boa para quem tem tristeza. Mas para quem tem depressão, olha, não adiantou de nada. A próxima dica. Desabafe com alguém que você confie. Sim, é muito bom desabafar e falar dos problemas e pode resolver muitos problemas ao você desabafar e falar com alguém. Assim, para uma pessoa triste, vai ajudar muito, porque vai tirar um peso das suas costas e vai aliviar a pressão, e assim você terá mais soluções e mais tempo para pensar no que fazer e como fazer as coisas. Mas para uma pessoa deprimida, ela não quer nem falar. Muitas vezes, ela não quer nem se alimentar, como nós já falamos da alimentação. Ela tende a não se alimentar. E tende também a não falar, a calar-se, a ficar quieta. Geralmente só dorme. Ela não faz mais nada da vida a não ser dormir. Ela dorme às 24 horas por dia. Ela não tem força para levantar, ela não tem força para comer, ela não tem força para nada. E aí ela fica presa ao seu quarto. O mundo dela se resume ao quarto e à cama. Ela só fica ali. Às vezes nem tomar banho ela toma. Ela fica presa ali. Então, para uma pessoa deprimida, desabafar está um pouco fora de questão. Porque por mais que ela tente, ela ainda não vai conseguir desabafar e quando ela tentar, ela será impulsionada a não fazer absolutamente nada a não ser ficar quieta. E assim, ela simplesmente conseguirá irritar o ouvinte, porque ele quer ouvir, mas não vai ouvir nada, porque a pessoa não vai dizer nada. Então, essa outra dica não é boa para uma pessoa que tem depressão. Olhe para o lado positivo das coisas é a próxima dica. Para uma pessoa que está triste, ela tende a olhar as coisas negativas da vida. E aí, olhar o lado positivo, sim, será muito bom olhar o lado positivo das coisas. E aí ver o outro lado ou o reverso da moeda dará soluções maravilhosas para a situação que está passando. Mas para o deprimido, que ele não tem forças, nem para ver o lado negativo das forças, e na verdade ele não quer ver nada, que na mente dele ele fica preso a uma insignificância total e absoluta, se torna mais difícil ver algo positivo no nada. Que sempre quando ele tenta olhar, ele não consegue ver uma possibilidade de melhoras nem mudanças em nada que ele olhar. É uma coisa mais forte do que ele. Então essa sugestão também para o deprimido ainda não valeu de nada. Vamos para a próxima sugestão, ok? Seja paciente. Para uma pessoa triste, ser paciente, sim, pode mudar muita coisa, porque para ela
ainda tem a possibilidade de esperar acontecer as coisas. Mas para alguém que está deprimido, ser paciente não quer dizer absolutamente nada, porque nem paciência sobra para o deprimido. Ele se encontra num estado tão terrível que até mesmo paciência não existe nesse lugar. É um lugar ermo, sombrio, onde não tem uma forma de explicar como é esse lugar. E a pessoa está presa por lá. Então nós vimos que estes 7 passos, eles servem muito bem, ou essas 7 atitudes são muito boas para pessoas tristes. Mas para pessoas deprimidas, simplesmente não resolveram nada. Todas as pessoas que eu conheci que passaram por depressão e saíram da depressão, teve que acontecer 2 coisas que elas me falaram muito, que foi a muita oração, tá? Aqui não estou colocando nenhum credo, nenhuma religião, é de cada um, foi a muita oração e muita vontade de querer sair. Por mais que o deprimido esteja deprimido, há nele uma vontade de mudar aquela situação. Ele não sabe como e não tem como, mas ele quer mudar. Muitas das vezes ele quer mudar e só não tem forças. E precisa achar um fator externo que o auxilie a sair deste estado e passar para um estado saudável. Então não veja a depressão como uma frescura, porque você pode conhecer alguém deprimido e falar, é um fresco, ela é uma fresca, ela está fazendo frescura, ela não come porque não quer, ela não fala porque não quer, ela não levanta porque não quer, ela não se banha porque não quer. E não é isso. Há algo muito mais forte do que ela, muito mais incompreensível do que você imagina. E isso coloca essa pessoa nesse estado e nessa situação. Então é preciso muita paciência das pessoas que estão de fora e nem tanto do deprimido. Então essa parte, seja paciente, seria com as pessoas fora da depressão, para ter paciência com o paciente com depressão, porque ele não tem forças, ou ela não tem força alguma nela. E vai parecer que ela não quer, ou está fazendo manha, ou está querendo obter alguma vantagem naquela situação, e não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é algo muito mais sério, é algo muito mais grave, que precisa muito da sua ajuda para que ela saia dessa situação. E tudo que você fizer, parece que ela não está absorvendo o que você está fazendo. Mas, na verdade, tudo está contribuindo para a melhora deste paciente ou dessa paciente, ok? Espero que você tenha gostado e tenha visto que nem tudo que se fala e nem tudo que a ciência coloca verdadeiramente é, porque os cientistas geralmente não passaram pela situação e simplesmente escrevem uma solução e dizem, isso vai dar certo. E na verdade, só dão certo com algumas pessoas. Por isso, você vai ver que uns passam e outros não. Os que estiverem tristes passarão e conseguirão sair e vencer a tristeza. Mas os que estão deprimidos, seguirem essa lista, não vai ser a mesma coisa. É preciso de algo muito mais eficaz para as pessoas deprimidas do que essas simples palavrinhas ou frases de efeitos, ok? Então deixe os seus joinhas, se inscreva no canal, fique com a gente e até mais!